muito bom dia. O NE1 está começando. Imagens para você agora do Recife. O nosso Globocop está sobrevoando a praia de Boa Viagem. A gente aproveita para ver esse cenário bonito, né? E falar também da previsão do tempo, o céu com algumas nuvens. Uma bela forma de começar essa quase tarde, né? A gente chega no fim da manhã, agora 11 horas e 49 minutos. O céu com muitas nuvens e a gente deu uma olhadinha na previsão do tempo para você. Olha, de acordo com o Climatempo, não tem previsão de chuva hoje à tarde nem à noite. O tempo está ficando mais firme, né? Neste momento faz 31 graus. E vamos aos assuntos desta edição. Moradores da Bomba do Emetério, no Recife, chamaram o calendário do NE1 para mostrar a situação de uma escadaria. Eles dizem que a Compesa fez uma obra no local e deixou todos os degraus assim, desse jeito aí, não tem como passar com segurança. O NE1 vai falar também sobre depressão na terceira idade. Você vai ver que a atividade física pode ser uma aliada para enfrentar a doença. Tem dúvidas sobre o assunto? Conta pra gente pelo nosso canal Globo. QR Code, olha, já apareceu aí na nossa tela para você participar. Tem as vagas de emprego disponíveis no estado e você vai ver que tem um setor contratando mais agora. É por causa das vendas de fim de ano. Tem curso de graça para trabalhar nessa área. Tá curioso? Todas as informações você acompanha aqui com a gente. E ainda um passeio para toda a família. O Espaço Ciência está com programação da Semana de Astronomia e é de graça. Tem muito mais no NE1 e é sempre um prazer ter você aqui todos os dias. Vamos juntos até 13h de onde você estiver. Agora 11 horas e 50 minutos, é a hora do calendário do NE1. Moradores de uma rua do bairro da Bomba do Emetério, na zona norte do Recife, mandaram mensagem para a gente para mostrar a situação de uma escadaria que ficou destruída após uma obra da Compesa. Essa obra seria para a colocação de um cano, há 2 semanas aproximadamente. Bora ver o vídeo que recebemos de Verônica pelo nosso canal Globo. Gente, é o estado que a Rua Marilena, aqui na Bomba do Emetério, está por conta de uma suposta melhoria feita pela Compesa. Arrancaram o piso, colocaram um cano que a gente não sabe nem direito para que é, deixaram a rua toda desse jeito, o encostamento das casas todo cheio de metralhas, ninguém veio fazer mais nada, deixou tudo assim. E a gente está querendo saber quem é que vai ajeitar essa situação, porque quando a gente pensa que não pode piorar, a coisa se desanda de vez. Obrigada pelo vídeo, Verônica. Olha, e diante desse descaso, nós mandamos o calendário do NE1 para, claro, cobrar uma solução. A reportagem é de Joabe Alves. Andar a pé na Rua Marilena, na Bomba do Emetério, já era complicado e ficou ainda pior depois de uma obra da Compesa. A escadaria foi cortada ao meio para a realização de um serviço que não foi finalizado. E agora passar por aqui virou uma luta diária, quase um teste de paciência e de cuidado para não cair. Essa obra ela iniciou há mais de 15 dias, foi um dia só para quebrar e pronto. Apenas disseram que era para a melhoria da abastecimento de água. E quebraram, a gente perguntou quem iria ajeitar, mas disseram que não era de responsabilidade deles e foram embora. Sulamita tem evitado sair de casa, com medo de cair. A filha dela chegou a machucar o pé em meio às pedras. Quase se feriu de uma forma mais grave. Ela foi buscar a menina na creche e quando ela voltou, ela escorregou num buraco e chegou mancando em casa. Eu perguntei o que foi. Ela disse, mãe, eu escorreguei ali, o pé revelou no buraco. Aí ela ficou invocada, disse, rapaz, o pessoal vem pra cá, quebra tudo e deixa desse jeito aí, capaz de uma pessoa quebrar o pé, né? E eu evito de estar andando aqui, eu ando pela rua de trás. Quem também mora na rua é a Aurinete. A mãe dela, Dona Eunice, tem dificuldades de locomoção e sente muitas dores nas articulações. Ela está sem conseguir ir ao médico por conta da situação da rua. Fica muito difícil pra gente, né, que é filha, né? Porque a situação dela, sem andar, já não anda direito dentro de casa. Quer ser socorrida, não pode numa situação dessa escadaria assim, entendeu? Tem idoso aqui, tem deficiente visual, entendeu? Fica muito difícil para a pessoa. Não pode levar numa cadeira, numa situação dessa aqui, dessa escadaria. SAMU não chega mais,
que chega na metade da ladeira para a gente socorrer. Rosa precisou levar a irmã Silvana, de 68 anos, ao oftalmologista. Ela é deficiente visual, tem pressão alta e diabetes. Mas como o carro não consegue descer até a parte do meio da rua para buscá-la, Silvana precisou caminhar. No meio do caminho da consulta, ela passou mal. De 20 em 21 dias, a gente leva ela para fazer a terapia do olho e colocar lente. Mas o carro desce até aqui. Só que agora que essa buracaria que a Compesa fez, o carro não está mais descendo. Eu tive que subir com ela até lá em cima. Em tudo que eu subi com ela, a pressão dela é emocional, ela cansada, subiu a pressão e a glicose. Aqui na rua Marilena é uma história mais difícil que a outra. Até quando esse problema vai continuar? Para tentar responder essa pergunta, a gente trouxe o calendário do N1 até aqui. Precisamos de uma resposta da Copesa, que é a senhora Raquel, e da prefeitura, que é o senhor João Campos. Precisamos urgente. Eu quero uma resposta. Pois é, né? O caminho de todo mundo, situação difícil para esses moradores. Nós, claro, procuramos a Compesa. A companhia informou que a obra é para melhorar o abastecimento de água na região e que o serviço ainda está sendo feito. Ainda de acordo com a Compesa, a colocação de uma tubulação foi concluída e atualmente já está em andamento a recomposição do pavimento. A previsão é que o serviço seja finalizado na próxima quarta-feira, no dia 24. Então, bora marcar aqui junto comigo? Já abriu o mês de outubro, né? A gente já volta no próximo mês. No dia 6 de outubro, uma boa data para a gente retornar. É uma segunda-feira. A gente já dá uma olhada como está a situação por aí. Bora seguir agora pelo trânsito, fazer um giro. Agora você tem imagens da Avenida Pan-Nordestina, em Olinda, em frente ao Fórum da Cidade. No lado direito, os motoristas vão sentido Derby, centro do Recife. No lado esquerdo, sentido o terminal de integração da PE15 e bairros de Paulista. A gente observa essa movimentação que sempre vai ficando um pouco mais intensa, né? A gente já está chegando aí pertinho do meio-dia. Bora ver outro ponto agora. Aqui no Recife, a Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Rua do Paissandu. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Abdias de Carvalho, Ilha do Leite, também para Boa Viagem, trânsito intenso aí na região, tanto dos carros, motos, ônibus e também de pedestres que estão passando por aí, né? Bora seguir agora pelas nossas rodovias, ver como é que está a BR-101, lá no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Muribeca e Cajueiro Seco. Movimentação tranquila até, o trânsito livre para o motorista que está passando por aí, sem dificuldades. A gente segue agora com a nossa Globomoto, que agora está no bairro da Torre. E a gente vai de carona aí com a ajuda das imagens aí da nossa Globomoto para atualizar você sobre a situação do túnel da Abolição. Lembra que a gente nem conseguia passar por aí, depois uma das faixas foi liberada. Isso por causa daqueles alagamentos que são frequentes aí. Bora ver como é que tá agora? Vamos junto com a nossa Globomoto. Olha, parece sequinho, tá? Só água ali, um pouquinho no canto, alguns cavaletes ainda, alguns resquícios ainda desse serviço, né, que está sendo realizado por causa da bomba, né? A gente sempre fala aqui sobre as responsabilidades, né? Sempre pedimos respostas ao DR para ver como é que está a situação desse túnel que frequentemente é interditado para os motoristas por causa do alagamento. Passamos pelo túnel, agora Elvis Lopes, que está na nossa Globomoto, seguindo aí em direção à Ilha do Retiro, ao bairro de Afogados. A gente aproveita também para ver como é que está o trânsito aí na região, muito mais fácil com o túnel da Abolição sem interdições, né? O motorista consegue fazer esse caminho, trânsito livre aí para quem está passando na região. E olha, tem mudança no cartão SUS, aquele que você usa para agendar e realizar consultas, exames, vacinações, internações na rede pública de saúde, sabe? Quem vai explicar para a gente é Natália Dielu, que tem outros detalhes. Oi, Natália, que mudanças são essas, hein? Boa tarde para você, quase boa tarde, 11h58.
Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui da Unidade de Saúde da Família, da Comunidade do Bem, né? Que também é conhecida como Comunidade Irmã Dorothy, na Imbiribeira. Para falar dessa mudança que vai ser a seguinte, né? Agora, o cartão do SUS, ele vai ser emitido com o número do CPF de cada pessoa, né? Antes, cada pessoa tinha um número nacional, né, do cartão de saúde, mas agora o número de identificação das pessoas vai ser com o CPF. Quem vai explicar melhor para a gente é Cristiane Gomes, que é gerente de tecnologia da informação da Secretaria de Saúde do Recife. Na prática, dona Cristiane, como é que vai acontecer essa mudança? As pessoas precisam fazer alguma coisa agora? Quem já tem o número do SUS, do cartão do SUS? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Natália. Não. Nesse momento, as pessoas seguem normalmente indo até as unidades, os hospitais, as policlínicas, o que mais ela precisar, e ela vai ser atendida com o seu atual cartão nacional de saúde. Agora, se ela já tiver o CPF, isso já vai facilitar. Mas, à medida que elas forem solicitando os serviços, aí vai se atualizando esse número do documento, caso não exista. Também, quando o agente comunitário de saúde for até a residência, então eles podem levantar essa informação e atualizar previamente o cadastro, que aí já facilita quando a pessoa chegar até a unidade para solicitar um serviço. A gente estava até conversando que hoje, né, as crianças já saem da maternidade com o CPF, mas existem ainda crianças que não têm o CPF, numa situação como essa, né? Que uma criança dessa precisar de atendimento, caso ela não tenha o número ali do cartão do SUS, como é que vai funcionar? Não, a unidade vai atender, vai gerar o cartão normalmente. Enquanto isso, o responsável vai até o órgão para tirar esse documento. O CPF, hoje em dia, as crianças já saem da maternidade com esse documento. Então, ele tira e atualiza o cadastro na unidade. Esse CPF ele é muito importante, porque é uma conquista. A gente está passando por uma revolução do atendimento, da transformação digital na saúde, e o Ministério disponibilizou agora essa possibilidade de utilizar o CPF. Com isso, a gente consegue integrar vários serviços de saúde que utilizam como, digamos assim, como chave, como a gente chama, esse documento, que é o documento mais conhecido. As pessoas têm na CNH, tem no carteira de identidade. A pessoa tem decorado até mais fácil. É o número mais fácil de se decorar. E com isso, à medida que isso for acontecendo e forem atualizando os cadastros, a gente deixa em desuso esse número único do Cartão Nacional de Saúde, porque ele já vai estar integrado com o CPF. É importante a gente falar sobre essa novidade, mas, mais uma vez, explicar que não há motivo para as pessoas correrem para as unidades de saúde da família para fazer essa atualização, né? De maneira alguma. Não existe necessidade de correr, porque senão não vou ser atendido. De maneira alguma. A população vai continuar sendo atendida como sempre foi, e basta chegar na unidade e trazer um documento ali. Se já tiver o CPF, coloca, se não, vai ser orientado a tirar esse documento e, posteriormente, se atualiza essa informação. Não vai ter interrupção no atendimento. Muito obrigada, viu, Cristiane Gomes? Então, essa atualização vai ser feita de forma gradual nas unidades de saúde da família, né? Não há motivo para que as pessoas procurem essas unidades. As crianças que não têm CPF ainda, elas vão receber o atendimento normalmente, e enquanto providenciam esse número, né, do CPF, que é tão importante para todos nós. A gente volta com você, Maristela. Obrigada pelas informações, Natália. O assunto agora é a saúde dos meninos. E uma condição que pode provocar dor e inflamação nas crianças. E pode levar até a necessidade de cirurgia na adolescência, caso o problema continue. Gustavo Ferreira tem outras informações sobre fimose, né, Gustavo? Boa tarde para você. Boa tarde para você, perdão. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esse é um problema que pode causar muitas consequências graves
nos adultos, né, de adolescente para frente, mas que pode ser resolvido quanto mais cedo, melhor, inclusive, tá? Eu estou aqui ao lado de Adriano Calado, que é médico urologista pediátrico, também membro da Sociedade Brasileira de Urologia. A gente estava conversando, e por que a gente vai falar sobre esse assunto? Porque cresceu muito nos últimos 10 anos o número de internações de adolescentes com problemas relacionados à fimose. Doutor, por que é tão importante que se olhe para esse problema e quais são as consequências que ele pode causar no futuro? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, Gustavo. Eu acho fundamental a gente falar sobre isso. A fimose, ela tem consequências muito sérias, né? Desde as consequências imediatas, que são a inflamação do pênis, a infecção do próprio pênis, que a gente chama de balanite ou balanopostite, a ocorrência de infecções urinárias, a ocorrência temida da parafimose, que é quando a pele da fimose passa e não volta, essa é uma urgência urológica. Me conte por quê. A gente estava conversando, né? É grave porque pode causar, inclusive, necrose, é isso? Perfeitamente. Na parafimose, o que é que acontece? Aquela pele apertada, em algum momento, espontaneamente ou de maneira provocada, a pele passa, mas não volta, estrangulando a glande e aí podendo provocar até a necrose da glande, porque vai parar de chegar sangue ali adequadamente e essa é uma urgência urológica. E não esquecer de que a consequência mais séria a mais longo prazo da ocorrência da fimose é a associação com o câncer de pênis. Por que é tão problemático no adulto ou já no adolescente? A gente está falando aqui de consequências de talvez uma negligência, uma falta de cuidado lá no começo da vida. Por que é tão mais difícil resolver quando a pessoa já está adolescente ou adulta? O que acontece é que a fimose, a gente tem que lembrar alguns fatos importantes. 99% dos bebês do sexo masculino, eles nascem com fimose. A pelezinha nasce fechada e grudada, mas esse é um fenômeno que vai ocorrer, uma liberação natural até os 3 anos de idade. A partir dos 3 anos, a criança esse é um marco importante, que permanece com fimose, ela precisa ser tratada. E o ideal é que ela seja tratada ainda na infância, porque a cirurgia na adolescência, ela é uma cirurgia que ela é mais demorada, ela recupera mais lentamente, ela tem que ser feita em qualquer idade. Mas o ideal é que ela seja feita ali, depois dos 3 anos, entre os 3 e os 9, 10 anos, antes da entrada da puberdade. Como é que faz esse tratamento, né, para que não precise, de repente, chegar na cirurgia ou pelo menos para resolver ali momentaneamente? A gente tem 2 alternativas hoje de tratamento da fimose. Então a criança, vamos lembrar desse marco, 3 anos de idade, continua com fimose, ela deve ir ao pediatra ou ao urologista e hoje o tratamento inicial é um tratamento clínico, utilizando uma pomada à base de corticoide. Existe uma maneira própria de aplicar a pomada, ela não deve ser feita de uso indiscriminado, então vai ser orientado o uso exato e o tempo exato e o uso da pomada pode resolver aquela pele que está apertada e que não abre, abrir. Caso a pomada não funcione, porque ela não há uma certeza que ela funcione em todos os casos, a sequência, depois do tratamento com a pomada, o tratamento clínico seria a cirurgia. E, doutor, dá para conviver com essa condição ou é preciso operar em qualquer momento, independentemente da idade? É preciso sempre resolver. Não dá para conviver ou para viver com fimose. Né? Lembrando dessas consequências que vão acontecer, elas são progressivas. Inflamação do pênis de maneira repetida, infecções, irritação crônica. Depois na adolescência, com o início da atividade sexual, vai haver incômodo para a atividade sexual ou impossibilidade da atividade sexual. E lembrar que essa irritação crônica repetida durante anos aumenta a possibilidade de infecções sexualmente transmissíveis, de contrair o HPV, que do mesmo jeito, em analogia com o câncer do colo do útero, está relacionado ao câncer de pênis, que é uma das consequências aí, a mais temível, a mais séria da permanência da fimose. Para a gente concluir, doutor, o recado aqui é a importância do acompanhamento médico, porque a gente sabe que a saúde do homem ela é muito negligenciada e ela precisa ser levada em consideração desde pequenininho, né? Perfeito. E aí vem uma mensagem muito importante, que aí a junção nós, da Sociedade Brasileira de Urologia e vocês, como jornalistas, temos que levar. A gente vem encampando uma campanha para o adolescente que chama Vem Pro Uro. Para o adolescente vir ao urologista. Por quê? Porque é um curso natural já na saúde feminina que a menininha ela sai do pediatra e vai ao ginecologista quando ela tem a primeira menstruação e o ginecologista vai virar o médico da mulher, o conselheiro de saúde o resto da vida.
Eu costumo dizer que a criança do sexo masculino não, ela para de ir ao pediatra na adolescência, ela fica órfã e volta aí ao médico na idade adulta, às vezes já com uma série de problemas. Então a gente quer quebrar esse paradigma. A mensagem final é que a criança do sexo masculino, ela deve ir ao especialista da área, ao urologista pediátrico, a partir do início da adolescência. E, no caso da fimose, a partir dos 3 anos de idade, a fimose tem que ser dado atenção à fimose e encampado o seu tratamento. Recado dado, doutor. Muito obrigado pelas informações. Maristela, volto com você. Alerta importante para a saúde dos meninos, né, Gustavo? A seguir, tem vagas de emprego disponíveis no estado. E a gente vai falar sobre os centros de distribuição. Você vai ver como funcionam. E a boa notícia é que esses locais vão contratar gente. E tem curso de graça para você se destacar na busca por uma dessas oportunidades. Ficou animado? Então aguarde um instante só que o NE1 volta depois do intervalo, agora 12:09. Estamos de volta e há 2 semanas você acompanhou aqui no NE1 que um dos elevadores do Hospital da Restauração despencou com uma funcionária dentro. A mulher, que se machucou na queda, também denunciou a situação das cabines que paravam e quebravam com frequência. Ontem, deputados cobraram explicações ao governo do estado sobre essa situação. A secretária estadual de saúde foi convocada para uma audiência pública. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou um requerimento para ouvir a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcante. Logo no começo da sessão, a líder do governo, deputada Socorro Pimentel, registrou insatisfação pelo fato de a secretária ter sido convocada em vez de convidada. Não é o mérito. Isso a secretária tem que vir aqui de forma a explicar o que vem acontecendo e nós estamos aqui para aprofundar esse debate como legisladores, fiscalizar o governo do estado, as ações, mas falar da forma como foi colocada essa convocação. Segundo o deputado Sileno Guedes, o motivo da convocação foi o incidente em um dos elevadores do Hospital da Restauração. O que nós vimos recentemente com o elevador que despencou do Hospital da Restauração é apenas a face visível desse problema. Então, a gente precisa saber como vai ser enfrentado, o que está sendo feito para ser enfrentado esse problema. No dia 6 de setembro, um elevador despencou do 5º ao 2º andar. A ascensorista ficou 20 minutos presa, mas não se feriu. Hoje, Zilda Cavalcante disse que os 2 elevadores vão ser substituídos dentro de um prazo de 60 a 90 dias. Existe uma licitação emergencial que já tem 2 empresas vencedoras, então vão ter 2 elevadores do Hospital da Restauração e 2 do Hospital Agamenon Magalhães e 2 do Hospital Getúlio Vargas, que vão estar sendo trocados nos próximos dias. E a gente está agora com termo de referência, vai ser lançado nos próximos dias uma licitação ordinária de cerca de 40 elevadores para que a gente possa trocar todos os elevadores da rede de saúde do estado, dos grandes hospitais. O incidente no HR trouxe à Alep um debate mais amplo sobre a situação da saúde no estado. Além dos elevadores, os deputados querem informações sobre filas de espera, estoques de insumos, investimentos em reformas e o fechamento de leitos de UTI pediátricos no estado. O que vemos na contramão disso tudo é o fechamento de unidades. Se fechou o Hospital de Retaguarda da Restauração, se fechou a UTI pediátrica do Correia Picanço, se fechou o Jesus Nazareno em Caruaru, se fechou o UTI pediátrica em Nazaré da Mata. Nós recebemos todos os dias informações e reclamações de todo o estado de superlotação, de falta de infraestrutura, de falta de insumos, de falta de qualidade do atendimento. A secretária explicou a questão dos leitos, rebateu as críticas à saúde e definiu a situação como controlada. A situação é absolutamente controlada. A gente vive situações pontuais de superlotações nos hospitais. Isso é histórico, isso sempre houve no estado de Pernambuco. Inclusive não é no estado de Pernambuco, isso é no Brasil como um todo. Mas a gente tem um controle absoluto na assistência, inclusive trabalhando com eficiência de processo de trabalho e com a abertura de novos leitos para que a gente possa atuar direcionando para descomprimir, vamos dizer assim, e poder retirar, criar uma retaguarda para o Hospital da Restauração. Agora 12:16, bora para um outro giro pelo trânsito. Nós já temos imagens.
aqui na nossa tela da BR-101, no bairro da Cidade Universitária, ali em frente ao Hospital das Clínicas. Essa câmera está instalada, a gente vê aí a movimentação dos carros do lado direito, que estão sentido Várzea e Curado. Do lado esquerdo, sentido Avenida Caxangá e Terminal de Integração da Macaxeira. Movimentação tranquila por aí. Agora a Avenida Norte, na sua tela, no bairro da Mangabeira, pertinho ali do Sesc de Casa Amarela. Do lado direito, os motoristas vão sentido Tamarineira e Rosarinho. Do lado esquerdo, sentido Nova Descoberta. E BR-101 na Macaxeira, sem congestionamentos também, para quem está passando por aí. Seguindo para os compromissos da hora do almoço. Bora para um outro ponto? Agora a Avenida Beberibe, no bairro do Arruda, no cruzamento ali da Professor José dos Anjos. No lado direito, os motoristas vão sentido Água Fria. No lado esquerdo, sentido Largo da Encruzilhada. Bora seguir para a área central do Recife. Nossa Globomoto está em movimento, junto com você. Elvis Lopes está passando aí pelo bairro de Joana Bezerra, seguindo para a zona sul do Recife. No lado direito fica aí a estação de metrô Joana Bezerra. A gente observa a movimentação tranquila do trânsito para quem está em direção à zona sul do Recife. Uma imagem sempre muito bonita também. A gente aproveita para ver os prédios, também esse céu azul com algumas nuvens por aí, mas não chove no momento e o motorista que está passando não tem dificuldade. Elvis está seguindo aí em direção ao viaduto Capitão Temudo, já no bairro do Pina, já está passando por aí. E você vai junto com ele de carona com a Globomoto. Agora, vamos com imagens do alto com o nosso Globocop, que está na Zona Sul também. Imagens para você da rua Antônio de Góes, no Pina. Os carros vão sentido centro do Recife e Zona Norte. Outra imagem muito bonita também para a gente começar a nossa tarde, para você ver se essa é a sua rota. Vai passar por aí, já dá uma olhadinha no trânsito. Não tem engarrafamentos, não tem congestionamentos aí na região, trânsito livre para o motorista que está passando por aí, sem dificuldade. Essa imagem ao vivo do nosso Globocop, mostrando a zona sul do Recife, mostrando a região metropolitana. Você já dá uma conferida aí como é que está o trânsito também, dá uma olhada no tempo e a gente vai atualizando tudo aqui para você. A gente segue agora falando de seguro. Você que tem carro ou moto precisa ficar atento na hora de contratar esse serviço. É para não ter surpresas na hora que mais precisa. Gustavo está de volta, a gente segue com essas dicas, né, Gustavo? Importantes aí para os motoristas. Nós vimos aí o trânsito, muita gente circulando agora, muita gente atenta também às informações que você vai trazer. Sempre que a gente fala, né, Maristela, de seguro, tem algumas pessoas que podem achar que é um gasto desnecessário, que é um gasto a mais, que não vai fazer diferença nenhuma, mas a gente só percebe que precisa quando acontece alguma coisa, né? Eu já estou aqui ao lado de Gilberto Cabaz, que é empresário no ramo de seguros, e ele já vai explicar para a gente aqui, Cabaz, boa tarde, bem-vindo, o que um seguro automotivo cobre no geral. Pois é, Gustavo, boa tarde. A importância do seguro, ela é percebida na hora da perda, na hora da colisão. Proteger o patrimônio é uma proteção financeira. Então eu posso dizer que, apesar de 30% apenas da frota de carros estão protegidas no Brasil, é muito importante termos, sobretudo quando ainda fica o carnê para pagar as parcelas, né, Gustavo? Então, o seguro ele cobre acidente, ele cobre intempéries naturais, o que está coberto ali na apólice? Sim, as principais coberturas é a de colisão, furto ou roubo, incêndio, e aí tem acidentes pessoais para o passageiro, a cobertura do passageiro, e aquela cobertura que todos nós gostamos, que é assistência 24 horas. Agora, tem alguma especificidade dependendo do veículo, porque a gente está falando de carros, de motos, de carros mais pesados, enfim. Existe alguma especificidade, por exemplo, para quem tem uma moto? O seguro de moto é diferente do seguro de carro? Um dado curioso é que hoje, em Pernambuco, a frota de moto passou a frota de automóveis. Pela primeira vez na história, o número de motos circulando é maior do que o número de veículos automotivos. A frota hoje de motos no Brasil está em 1.574.000, enquanto a frota de automóveis está em 1.334.000.
A importância do seguro da moto, principalmente pelo crescimento e pela exposição no trânsito, é fundamental para os proprietários desses veículos. Agora, vamos falar de alguns termos que talvez as pessoas não entendam muito bem. O que é a franquia do seguro? Quando aparece lá no contrato, na apólice, franquia, o que é isso? Franquia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela só é utilizada na hora do dano parcial. Quando existe o dano total, seu carro é roubado, é furtado, não há cobrança de franquia. É como se fosse um calção? Não, é uma taxa que você paga para ajudar a seguradora a custear as despesas do seu veículo. Um exemplo, você colidiu com seu veículo, o custo foi de R$10.000. Se você tem uma franquia de 3 mil, você vai pagar 3 mil apenas da franquia e a seguradora vai arcar com o resto da despesa. E aí, falando de franquia, existem as franquias reduzidas e as franquias normais. Bom, vamos falar então de uma situação de acidente. O carro é meu, o seguro está no meu nome, eu digo de boa fé que sou o condutor principal, mas de repente meu carro se envolve num acidente dirigido por outra pessoa. O seguro cobre? Existe um documento chamado perfil do condutor, do principal condutor. E o princípio é o princípio da boa fé. Quando você contrata uma apólice de seguros, a seguradora entende que você está falando a verdade. Se você é o condutor principal do veículo e ocorrer o acidente com você, ok. Mas se você omite ou nega essa informação na hora da contratação, aí você pode ter problemas. Não que o seguro seja apenas para o condutor principal. Eventualmente, pode haver cobertura para um outro condutor que não seja o condutor indicado na apólice. E é isso, né, Cabaz? É botar as informações corretas, agir de boa fé, porque o seguro ele é muito importante. Inclusive, quando você for procurar na sua seguradora aí, leia direitinho, né, os critérios da apólice, tudo que está escrito ali. Inclusive, se o seu carro for mais antigo, porque esse também é um critério, né, de avaliação na hora de fechar um contrato de seguro. Isso. Os valores variam de acordo com o tipo do carro, com o ano do carro. Algumas seguradoras não gostam ou não fazem os seguros para carros antigos, mas é importante que você tenha um corretor de seguros, alguém que seja especialista, que possa te orientar na hora da contratação, porque os valores são variáveis, as situações muitas vezes mudam de acordo com o tipo do veículo, com o perfil do condutor, com a seguradora que você está cotando. Então, Gustavo, eu sempre oriento aos nossos clientes a procurarem um corretor oficial de seguros, que é a pessoa indicada para fazer essa consultoria. Estar seguro é sempre mais importante, né, Cabaz? Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela entrevista também. Maristela, volto aí com você. Obrigada, Gustavo, pelas informações. Olha, cerca de 1.000 pessoas com idade entre 60 e 98 anos estão participando dos Jogos da Pessoa Idosa. O evento começou sábado e está sendo realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes. Direto do estádio Geraldão, no bairro da Imbiribeira, Camila Torres tem os detalhes. E tem muitos atletas por aí, Camila. Boa tarde. É isso, Maristela. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Olha, mais de 10 modalidades. São pessoas idosas de 35 grupos aqui do Recife. E até sexta-feira da semana que vem, eles têm a energia para poder mostrar pra gente. Deixa eu chegar aqui perto. Licença, tudo bom? Como é que é teu nome? Márcia. Ô, Márcia, de onde vem esse pique todo, hein? Esse pique todo é a energia que Deus me deu. Adoro, papai. Coisa boa, olha só. E é essa descontração, tá, pessoal? Isso aqui é porque eles estão no fim da programação de hoje de manhã, tá? A gente chegou aqui mais cedo, a gente viu todas as equipes reunidas e a gente tem imagens aí para poder mostrar para vocês. É uma competição, mas uma competição boa, tá? É uma competição, digamos assim, do melhor sorriso, da melhor torcida. É mesmo uma celebração da vida. E muito bacana a consciência que essas pessoas idosas têm do quanto é importante elas se manterem ativas e se manterem abertas para as novidades que a vida ainda apresenta. Bora ouvir o que elas disseram? Golfe, porque é a primeira vez que eu tentei para o ano essa modalidade, então achei delicioso. Quer dizer
É sempre tempo de descobrir coisas novas. Exatamente, eu gostei muito. Por que é bom praticar esportes e, mais do que isso, praticar esportes novos? A gente conhece mais, tem mais conhecimento e dá mais alegria para a gente viver mais. A energia que Deus me dá, né? Pelo menos para toda a família da LBV. Muita coisa para viver ainda. Tem muita, e vamos botar para frente. Nada de arriar, não, estou cansado, não. Não tem canseira, não. A canseira, a pessoa tendo saúde, ele tem que partir para cima. Dar a volta por cima e vamos que vamos. Olha aí, seu Corrêa super animado. Importante que as pessoas ao redor incentivem também os idosos a se manterem ativos dessa maneira. Veja só, jogando golfe pela primeira vez. Andréa Manta é uma das organizadoras aqui do evento. Ô André, e bacana a gente falar que muitos desses idosos estão praticando atividade física pela primeira vez. Quando eles eram jovens, eles não praticavam, né? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Muitos dos grupos, eles não praticavam atividade física, né? E aí os jogos, ele tem esse objetivo de promover a prática esportiva como fator de saúde e bem-estar e estimular o envelhecimento saudável nas pessoas idosas da cidade do Recife. Tem o componente da saúde física deles e tem uma parte de socialização, né? Que é muito forte, né, André? Muito forte. E esse ano a gente está com 35 grupos que estão espalhados por toda a cidade do Recife. Tivemos um recorde de inscrição, mais de 1.000 idosos inscritos, fazendo parte dessas atividades que vai ocorrer até o dia 26 de setembro. André, muito obrigada aqui por conversar com a gente. Deixa eu ver se eu consigo conversar mais aqui. Deixa eu falar com vocês. Licença, vem cá, como é que é teu nome? Meu nome é Sandra. Olha aí que sorriso bom de Sandra, né? Ô Sandra, me conta, quando tu era mais jovem, você praticava atividade? Fazia algum esporte? Nenhuma. E me diga, o que foi que mexeu com você, que fez você, na idade que você está agora, procurar atividade física? Rapaz, eu acho que, assim, na saúde, né, a gente, como é que se diz, fica mais saudável. Eu sentia muitas dores e hoje em dia eu já não sinto mais, depois que eu entrei no Copaz e fazendo atividade física. Então eu me acho jovem de novo. Muito obrigada. E elas ficam mesmo, ó, naquela vontade de ganhar. Elas sabem que isso daqui é uma diversão, mas o que elas querem também é a competição. E olha só, competição, atividade física e também muita concentração, ó. Tem aqui algumas modalidades em que o idoso faz uma parte da atividade, depois o outro idoso é que continua. E assim, o que eles querem é mesmo atingir o objetivo, que é o da vitória. Muito bacana ver essa animação por aqui. E são idosos que estão fazendo as atividades aqui pela cidade do Recife. E a gente vê que realmente eles estão aí, ó, querendo mais e mais da vida, né, Maristela? Para conferir as vagas de emprego, elas estão disponíveis nas unidades da Agência do Trabalho do Estado. Vamos ver aqui na nossa tela as primeiras 10 vagas. São para vendedor de consórcio. É para trabalhar no Cabo de Santo Agostinho. Se você tiver ensino médio completo, 6 meses de experiência na função, já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Tem 2 vagas para auxiliar de linha de produção. É para trabalhar em Nazaré da Mata. A escolaridade não foi exigida, mas precisa ter 6 meses de experiência. Tem oportunidades também para você que é cozinheiro de restaurante para trabalhar aqui no Recife. São 8 vagas. Você precisa ter um ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. Vagas ainda para pedreiro, para trabalhar em São Lourenço da Mata. São 10 oportunidades. O ensino médio não precisa ser completo. Se você tiver 6 meses de experiência, já pode mandar aí o seu currículo. O salário é de R$ 1.803,42. Vai lá no cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas e outras vagas.
E já que estamos falando de emprego, tem um setor que a demanda por profissionais só aumenta, o de logística. Um dos fatores que tem influenciado essa procura é o crescimento do mercado de compras pela internet. É aí que entra o auxiliar de logística, aquele trabalhador que atua no planejamento do processo de entrega das mercadorias e cuida para que tudo dê certo. Este centro de logística fica no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. É aqui que diversos produtos de diferentes fornecedores do Brasil inteiro são recebidos, armazenados e enviados para outros clientes e lojas. Mas todo esse processo envolve um planejamento feito em equipe para garantir que tudo chegue no lugar e na hora certa. Juan está na área há 2 anos. A área da logística tem uma demanda muito grande, né, de trabalho e tal. Então, como meu primeiro emprego, eu quis buscar isso, né? Como tem uma demanda muito grande, aí eu tentei entrar, graças a Deus consegui. Ele cuida da parte administrativa e operacional. Como auxiliar de logística, desenvolveu habilidades técnicas para fazer um bom trabalho. Aqui eu dou entrada na fiscal, dou saída, né? Eu vejo se o estoque do físico está batendo com o virtual, essas coisas assim. Qualquer errinho estraga tudo, toda a operação. Rosiane também começou como auxiliar de logística. Hoje, ela é gerente operacional e explica o que o mercado busca nesses profissionais. O mercado está bem aquecido nessa área e a gente está sempre em busca de profissionais que tenham experiência e que se dediquem. Tudo vai da pessoa, basta você querer, né? Tem oportunidades aí de cursos técnicos, cursos profissionais, faculdade, que ajuda muito no conhecimento e tira, e a pessoa consegue sim. E é degrau, né? Começa aos pouquinhos, por exemplo. Eu sou um exemplo, né? E dá certo, sim. O setor de logística e transporte no Brasil está em expansão. De acordo com o Observatório Nacional da Indústria, a expectativa é de que entre 2025 e 2027 o setor gere 4 milhões de vagas. Ainda de acordo com o estudo, nos próximos 2 anos, Pernambuco deve liderar a demanda por profissionais com mais de 88 mil oportunidades de emprego. Nesse segmento, onde rapidez e eficiência fazem toda a diferença, o auxiliar de logística atua com visão estratégica para garantir processos ágeis e precisos e ajudar a reduzir erros no dia a dia da operação. Eu separo os pedidos, faço o estoque também, regulamentação do estoque, contagem, tudo essa parte operacional eu faço. Depois disso, a mercadoria é carregada para o caminhão que segue o destino. Juan gostou tanto da área que pretende seguir carreira. Para isso, continua estudando. Eu gostei muito da área e eu estou na faculdade, estou no segundo período da faculdade de logística. E assim, meu sonho é ser gestor de logística, né? Me identifica muito com o trabalho. Eu espero que, se Deus quiser, me formar e vou continuar nessa área. Vamos voltar então a falar com Natália Dielu. Ela está na Imbiribeira, onde tem curso de graça de logística, né, Natália? Está acompanhando uma turma já por aí, né? Conta os detalhes para a gente. Maristela, eu estou aqui no SESC Senat, que fica na Avenida Mascarenhas de Moraes, né, no bairro da Imbiribeira, junto com uma turma aqui do curso de Logística, uma turma que começou esse curso em fevereiro. É um curso que tem 1 ano de duração, semipresencial. Então, aqui tem aulas presenciais e também online, né? O professor José Lacerda vai explicar um pouquinho para a gente como funciona esse curso, professor? O que é que eles aprendem aqui para atuarem num mercado que tem muitas oportunidades, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Realmente, o curso de logística ele é muito abrangente, porque a gente está em todas as áreas, tanto indústria, comércio, prestadores de serviço, e a gente é o que leva toda a riqueza do nosso país, desde a extração do minério até o produto final. E o curso de logística ele vai trazendo justamente todas essas abrangências, né? Levando, né, aquela parte técnica, aquela parte onde o aluno ele começa a entender que aonde tudo começa dentro de uma gestão da cadeia de suprimentos. Então, a gente está ali no medicamento que chega no hospital, a gente está ali no produto, na matéria-prima que chega na indústria. Então, eles vão perfilando todos esses critérios dentro do curso. É um curso que ele está em todas as áreas e a gente até entende que ele é primordial. Então, é um curso muito bom para essa juventude. Estamos abrangendo aí mais de 30 mil vagas de emprego, né, atualmente, e é um curso que está dando margem aí para profissionalizar e trazer, né, essa área aí para toda essa juventude.
Aqui tem vários perfis, né, de alunos. Tem gente que já está atuando na área faz tempo. Tem gente que está querendo aprender para começar a trabalhar. Qual é o seu nome? Meu nome é Cirleide. Cirleide é um exemplo de quem já está na área, né, Cirleide? Então, o que é que você veio buscar nesse curso? Eu trabalho na área já faz um tempo. Eu vim buscar mais qualificações profissionais. Na área de transporte, na área de armazenagem, dentro da logística. Está gostando do curso? Aprendeu coisas que ainda não sabia, apesar de ter essa experiência na área? Sim, aprendi bastante coisa, como trabalhar em equipe, a gestão de estoque, a armazenagem. Está sendo muito proveitoso. Muito obrigada. Já essa moça aqui, qual é o seu nome? Raquel. Raquel é um exemplo de quem viu uma oportunidade nessa área de logística e veio buscar qualificação, né? Me conta um pouquinho por que você resolveu procurar o curso. Eu era jovem aprendiz da Borborema e aí surgiu o burburinho do curso, aí eu vim procurar saber mais e eu vi que é uma área que está tendo grande empregabilidade no Brasil. Onde eu moro, em Muribeca, é um polo que tem bastante indústria, tem bastante transportadora e eu vim para o SEST para me qualificar para esse mercado que só cresce no Brasil. Certo, obrigada. Deixa eu conversar aqui mais com outras pessoas. Qual é o seu nome? Arleson. Arleson, me conta um pouquinho de você. Você já trabalha, quer mudar de área, como é que é? Então, eu sou da área comercial, né? E trabalho correlato, junto, né? Com logística. Porém, eu não tinha conhecimento técnico. Então, a procura pelo curso foi justamente para isso, para ter conhecimento técnico e futuramente uma transição de carreira também, que é um mercado que está em ascensão, crescendo bastante e necessita de profissionais técnicos. Certo. Vocês também, né? Estão aqui no curso, fazendo o curso. Qual é seu nome? Meu nome é Jeremias, eu venho do transporte público, né? E estou fazendo transição agora para a logística, pois é um ambiente onde em Pernambuco está crescendo muito essa área, há muita oportunidade e eu estou fazendo essa transição, estou gostando muito do curso, tenho aprendido muita coisa boa que vai me levar a uma condição melhor de trabalho. Qual é seu nome? Jeremias. Jeremias, obrigada, né? A gente ouviu, então, o relato das pessoas, gente que está pensando numa transição de carreira, gente que quer se qualificar, estar mais preparado para o mercado de trabalho, gente que quer entrar no mercado de trabalho. Como a gente falou, esse é um curso gratuito aqui do SEST Senat, que trabalha, né, com pessoas do setor de transporte. Mas é preciso estar em dia com a contribuição, né, que é uma determinação por lei, né? Jacimara Souza, explica pra gente. Isso, aqui no SEST Senat a gente atende com gratuidade para todas as pessoas que trabalham numa empresa que já contribui para o ramo do transporte. Então, para trabalhadores autônomos, por exemplo, tem aquela pessoa que transporta por aplicativo, taxistas, enfim, todas essas pessoas elas têm direito a usar os nossos serviços de forma gratuita, desde que esteja em dia com essa contribuição, que hoje é de R$ 37,95 por mês. É um valor muito pequeno e dá direito a você não só se qualificar profissionalmente, mas também usar os nossos serviços de saúde, para dentista, fisioterapeuta, né, psicólogo, etc. Então, a gente abrange todas essas áreas para deixar os nossos trabalhadores tanto com a saúde em dia, quanto com conhecimento em dia, está pronto para o mercado de trabalho. Então, gratuito para quem está em dia com essa contribuição, que é uma contribuição obrigatória para esses trabalhadores, né? E também ajuda bastante, porque são muitos serviços ofertados aqui no SEST Senat. A gente volta com você, Maristela. Boa sorte para todos aí que estão apostando nessa carreira, né? Muito sucesso. Obrigada, Natália. Vamos seguir com outros assuntos. A gente confere agora um dos destaques do G1 Pernambuco. Policiais militares acusados de invadir uma casa e executar homens na comunidade do Detran, no Recife, foram punidos com menos de um mês de detenção depois de um processo disciplinar. O QR Code está na tela e você vai direto para a página com a notícia. Esse crime foi em novembro de 2023. Uma câmera de segurança registrou quando agentes do Batalhão de Operações Especiais arrombaram o portão, entraram no imóvel e saíram do local, carregando os corpos das vítimas em lençóis. A punição dada agora foi assinada pelo secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho. Os PMs pegaram 24 dias de detenção. Isso mesmo, 24 dias. Além do processo disciplinar na corregedoria da SDS, 6 dos 9 policiais envolvidos se tornaram réus na justiça e aguardam julgamento em liberdade. A SDS informou que as punições administrativas foram aplicadas de acordo com o Código Disciplinar dos Militares de Pernambuco.
E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver que bandidos armados com fuzis invadiram um hospital no Rio para matar uma testemunha que estava internada. Boa tarde, Trali. Olá, boa tarde. Daqui a pouco você vai ver uma situação inacreditável no JH. Olha isso. Criminosos encapuzados e armados com fuzis e pistolas invadiram hoje de madrugada um hospital municipal na zona oeste do Rio. Eles estavam atrás de um paciente internado porque já tinha levado 9 tiros e sobreviveu. O bando foi atrás dele no centro cirúrgico, mas ele já não estava mais lá. Tempo seco, falta de chuva em muitas regiões e um incêndio já atingiu mais de 40% de uma área florestal no sertão da Paraíba. As chamas começaram sábado na Serra do Cruzeiro. Ontem os bombeiros conseguiram controlar parte do fogo, mas ele voltou com força durante a tarde. Espero você no Jornal Hoje. Um abraço, muito obrigado e até já. A seguir, o NE1 vai mostrar que em Paudalho está acontecendo a segunda Expo Crochê. E tem um participante que conheceu essa arte na infância e se dedica até hoje. O NE1 volta em instantes, agora 12h42. NE1 de volta, a gente segue falando de saúde mental. Bora ver algumas mensagens que chegaram pra gente? Vou começar lendo a mensagem da Virgínia. Ela disse o seguinte: após realizar histerectomia total, entrei na menopausa há 13 anos. Hoje, afastada de exercício físico, estou com ansiedade, sempre passando mal. Me indicaram o exercício físico. Obrigada, Virgínia, por sua participação. Olha o que o José Eusébio escreveu para a gente. A primeira coisa que eu fiz ao me aproximar da terceira idade foi começar a caminhar. Hoje sou corredor com muito orgulho aos 62 anos. Que legal, José. Obrigada também pela sua participação aqui no NE1. E sobre a prática de exercício físico que pode ajudar a melhorar a saúde, principalmente na terceira idade, a gente volta a falar com Camila Torres, que está no Geraldão, onde acontecem os Jogos da Pessoa Idosa. Camila teve uma primeira participação aqui no NE1 bem animada, né? E você deve ter ouvido aí as mensagens tanto da Virgínia, né, que precisa retomar aí a atividade física, se livrar da ansiedade, e o exercício é sempre um bom caminho para isso. E a mensagem muito bacana do José, que aos 62 anos é um corredor, Camila. É aquela dobradinha que a gente fala, né, Maristela? Cuidar do corpo e cuidar da mente também. Bora aproveitar que a gente está no Setembro Amarelo, que é um mês em que as pessoas se dedicam mais a pensar e a refletir sobre a importância da saúde mental. Aqui mesmo no NE1 a gente falou já da saúde mental nas crianças, desde as pequenininhas na escola, passando pelos adolescentes. Claro, na fase adulta a gente também precisa e a pessoa idosa vai continuar precisando dessa atenção à saúde mental também, tá? Josi Feliciano, ela é psicóloga, tá aqui para poder passar algumas orientações para a gente, né, Josi? E nessa fase, né, Josi, aí depois dos 60, 65 anos, geralmente vem reviravolta financeira, chega a aposentadoria, às vezes nem sempre ela foi bem planejada, começam a vir os diagnósticos de doenças que são esperadas para essa fase da vida. Muita coisa acontecendo. De fato, a gente precisa nessa fase da vida dar muita importância também para a saúde mental, né? Boa tarde. Boa tarde. Perfeito, é isso mesmo. Quando chega a terceira idade, né, é um turbilhão de coisas que acontecem. São mudanças comportamentais, são mudanças físicas, biológicas e principalmente mudança no campo emocional. E aí é onde esse idoso ele começa a se enxergar muitas vezes incapacitado, porque ele se isola, ele acha que é o fim da vida. Então esse turbilhão de emoção, ele olha para o seu corpo e vê que ele está envelhecendo.
cuidar da saúde física é fato, mas a gente precisa primeiramente pensar na questão da saúde mental, porque quando esse idoso está com a saúde mental bem definida, ele consegue ter uma qualidade de vida e ele consegue, com certeza, estipular muitos anos de vida. Ele precisa ser incentivado para isso, né? Ele precisa, é necessário, porque você de repente vai ter lá uns sinais. Esse idoso ele está mais ausente, esse idoso ele não quer participar ativamente do campo social, não quer participar com a família, esse idoso chora sem motivo, muitas vezes ele não quer se alimentar. Então esse cuidador, essa família tem que estar atento, porque como nós falamos, é um processo. Como é um processo, tem que ter uma delicadeza, tem que ter um acolhimento, tem que ter um olhar para esse idoso, para dizer para ele, é apenas uma fase, nós estamos juntos e vamos conseguir. Ô, Josi, tem até uma frase que é muito dita, né, de que quando você está diante de uma pessoa idosa, você está diante de uma pessoa que também é bastante teimosa, com opiniões muito firmes. E nem sempre a gente consegue o resultado da ajuda que a gente tenta dar. Quando a gente está diante de uma resistência assim, da pessoa idosa, de que forma que quem está ao redor pode agir para conseguir espaço, para conseguir mostrar para a pessoa idosa que ela tem necessidades que podem ser atendidas por outras pessoas também? O idoso, às vezes, ele é muito teimoso, né? A gente, né, que tem a idosa na família sabe. Primeira coisa, tem que ser aquela pessoa muito carinhosa, sabe? Ele vai sentir segurança naquele filho, naquela cuidadora, naquela pessoa que está junto. E sempre chegar a dialogar. Conversar, trazer. Eu acho que meu pai, meu avô está com necessidade de um processo de psicoterapia. Leva ele, convida, tem trabalho hoje que o profissional vai na sua casa. Eu percebi que ele está com dores, mas não quer falar. Então, é chegar junto, com muita delicadeza, porque, como eu digo, vai ter uma barreira. Lembre que esse idoso já foi um jovem e ele agora está no processo de transformação. Então, cabe a nós ter esse contato, essa empatia e aí sim você vai conseguir. Pode ter certeza, com esse acolhimento, com esse cuidado, ele vai aceitar, né? Ser cuidado. Fez tanto por nós, agora é hora da gente cuidar. Verdade. Vale a pena a gente conversar sobre outras pessoas idosas para poder servir de exemplo ou de pretexto, só para poder saber o que o nosso idoso quer, de que forma que o nosso idoso quer ser tratado? Exatamente. Aí é quando não pode fugir do seu campo social. Esse idoso tem amigos, tem pessoas, né? Então chama que ele, faz lá um momento com ele vai ver que aquele dali também está junto, cria alguma atividade que ele gostava de fazer. O que é que quer fazer? Eu não quero nada, mas tem algo que ele gosta. Então quer ver o mar, de repente, hoje a gente sabe que a parte cognitiva é fundamental para a questão de Alzheimer, de doenças degenerativas. Então, chega junto desse idoso, traz para o convívio dele esses amigos e você vai ver como o processo vai ser bem tranquilo. Josi, muito obrigada aqui pelas orientações. É isso, todos nós seremos idosos um dia. Assim queremos, né? Então, olha, vamos lá, vamos prestar atenção como que a gente vai chegar a essa fase da vida e como que a gente vai cuidar das pessoas que já estão idosas também, né, Maristela? Isso, Camila, boas dicas. Até sábado tem programação especial no Espaço Ciência e no Observatório em Olinda. É a Semana da Astronomia. Ele fica entre as cidades. Vamos ver agora na reportagem. Ele fica entre as cidades de Recife, conta com 120 mil metros quadrados e é um espaço totalmente dedicado ao lazer e à aprendizagem. Várias atividades despertam a curiosidade de estudantes de todo o estado que visitam o Espaço Ciência. Nesta aqui, eles se esforçam para tirar a espada da pedra. É praticamente impossível, mas com a ajuda da ciência, a pólia, que é esse dispositivo usado para transmitir força e mudar a direção de um movimento, deixa tudo mais fácil. A Semana da Astronomia é uma oportunidade de aprender mais sobre o céu e os astros. Durante toda a semana, o Espaço Ciência oferece observações solares, oficinas e atividades como esta, em que as crianças aprendem enquanto se divertem. É minha primeira vez aqui. Eu tô amando. Esse aqui agora é meu lugar favorito. Quero vir aqui sempre. A Semana Estadual de Astronomia é uma porta de entrada para que as pessoas se encantem pela ciência. A astronomia exerce esse encanto sobre a população
Então, todas as atividades que a gente pensou, a equipe pedagógica da SECT pensou, é voltada para isso. E as atividades acontecem tanto aqui no Espaço Ciência quanto no Observatório da SEA em Olinda. Aqui os visitantes aprendem na prática. A gente estamos fazendo um foguete. Para quê? Para uma experiência, ele vai voar. Você acha que seu foguete vai voar bem alto? Muito. Laura e os colegas são de uma escola que fica no bairro do Jordão, no Recife. Eles fizeram foguetes de garrafa PET e ficaram impressionados com a potência do dispositivo. Muito legal, eu achei muito diferente. Eu já vi na internet essas coisas e eu sempre tinha vontade de fazer. A reabertura do planetário é uma das novidades. O espaço passou mais de 3 anos fechado e agora volta a funcionar com projeções dos planetas e das galáxias. A programação também ocorre no Observatório Astronômico do Alto da Sé. Pernambuco é considerado o berço da astronomia das Américas. O pernambucano ele gosta de enfatizar a sua história e o George Margraf é um personagem importante, né, nessa história, por ser o responsável pelo primeiro observatório das Américas, né, construído ainda no período de Maurício Nassau, no século XVII. E o George Margraf ele era um multicientista, né, ele não somente fez trabalhos do ponto de vista da astronomia, mas de outras áreas também. Tiago aprendeu conceitos complexos e entendeu a importância da ciência para a sociedade. A gente aprende também sobre a física, a ciência e a química. E é muito legal a gente ter esse privilégio. Reforçando que a programação da Semana da Astronomia vai até sábado no Espaço Ciência, nas áreas do museu com oficinas, o planetário e a observação solar. Hoje o horário vai até às 5 da tarde. Amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde. E no sábado, da 1 da tarde às 5 horas. No Observatório do Alto da Sé também tem oficinas e observação solar e lunar. Das 4 da tarde às 8 da noite e é tudo de graça. O crochê é uma atividade artesanal, secular e dominada principalmente por mulheres. Mas em Paudalho, um agrônomo está provando que essa técnica pode ser executada também pelos homens. Nos dedos e nas mãos, uma agilidade tremenda. Característica marcante para quem faz crochê. E com Hélio não é diferente. O que não parece muito comum é a presença de um homem num universo quase que 100% feminino. Enfrentou esse bloqueio quando era criança, na cidade de Paudalho, Mata Norte de Pernambuco. Quando as minhas irmãs estavam treinando, eu ficava olhando o ponto para corrigir. E quando eu comecei a aprender foi exatamente nisso, na insistência minha em aprender. Não que o externo tivesse, não, Hélio, você pode fazer. Não, porque isso não é lugar de homem. O crochê não é lugar para homem. Até a gente vê até uma reportagem da Globo, do Globo Repórter, que era de produtores de café, que durante o dia trabalhavam com café, a cafeicultura, e durante a noite, para agregar renda entre safra, estavam produzindo suas peças de crochê. Aí foi que minha mãe começou a quebrar aqueles estigmas e, não, vem cá, dá para lhe ensinar. A mãe, Dona Eliane, admitiu que tinha medo do que o filho poderia enfrentar por causa da resistência de muita gente. A sociedade a gente vive é muito preconceituosa sobre o crochê, que diz que é só para mulheres e homem é mais descartado, principalmente na nossa cidade. Hoje é Hélio que corrige a mãe quando acha que algum ponto dela não ficou bem feito. Quando eu faço um acabamento que ele não fica muito legal, ele diz assim, não, vamos desmanchar, e que esse acabamento está muito feio, esse ponto não era para ser assim, que a senhora não me ensinou desse jeito, agora está fazendo. A irmã dele, que também faz esse trabalho artesanal, sempre soube que o irmão iria se destacar. Ele se desafia todos os dias, e ele não se limita apenas ao crochê, em tudo que está para aprender, ele está ali disposto realmente a aprimorar os conhecimentos dele. Isso é o que eu mais admiro. Hélio já vendeu peças para outros países. Também expõe e vende principalmente roupas em feiras de artesanato, como é o caso da segunda Expo Crochê, que acontece no Clube Estrela do Paudalho até o próximo sábado. As mulheres adoram que esse ofício esteja se expandindo. Agora chegou o homem, quem sabe, né? Vai aproximar mais homem, né? Que geralmente tem homem que não gosta. Não, isso é coisa de mulher, mas não é não. Crochê é para todos.
criança, adulto, idoso, para tudo. Hélio não se dedica apenas ao crochê. Fez curso técnico em agropecuária, se formou em agronomia e está terminando a 2ª graduação em ciências biológicas na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E para quem acha que o que ele estudou não tem nenhuma relação com a arte que faz, engana-se. Quando eu estou falando para minhas alunas de crochê, que eu também dou aula, eu começo a falar a elas a importância da ecologia. Aquela linha, para ser produzida, teve uma área de plantação de algodão. E tem linhas que também trabalham a parte ecológica, que é reaproveitar tecidos para gerar outras linhas. Então, quando eu começo a conciliar a ecologia, o sistema econômico e a economia na base do sistema meio ambiente, eu tenho essa equidade, a equiparação de dizer, olha, a gente consegue produzir sem desmatar, a gente consegue produzir e conseguir uma renda econômica a partir do que a gente tem. A 2ª Expo Crochê vai até o próximo sábado no Clube Estrela de Paudalho. E o NA1 volta amanhã. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.